Olá, pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Eu sou Débora Iglesias e esse é o Caldeirão de Morrigan. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já deixa o seu joinha, já faz a tua inscrição, porque hoje eu vou falar sobre Débora Iglesias. Eu vou falar sobre mim, eu vou falar sobre a minha experiência com a bruxaria. Eu quero partilhar isso com vocês, porque o meu caminho ele foi muito tortuoso. Como eu cheguei na bruxaria, como eu consegui me estruturar e dizer assim, eu sou bruxa, foi uma história comprida, com a participação especial de algumas pessoas muito importantes. Então, hoje eu vou contar para vocês a história de como realmente foi o desenvolvimento da bruxaria na minha vida. E eu vou contar essa história porque eu acredito que ela pode ajudar muitas pessoas que estão em situações parecidas ou que estão em situações complicadas para se tornar um bruxo, para se tornar uma bruxa, a encontrar o seu caminho. Eu acho que isso pode ser inspirador. Você ficou interessado? Então vem comigo, porque lá vamos nós! Oi, gente! Como é que vocês estão? Como é que passaram esses dias? Gente, a receptividade de vocês com o retorno do Caldeirão foi muito bacana. O pessoal fez vários comentários legais. Eu fiquei muito feliz e estou aqui agora para dar uma orientação espiritual muito séria. Vamos conversar? Primeiro eu quero esclarecer algumas coisas. Todos os vídeos que eu faço no meu canal, eles têm eles são meus em particular. Eles falam da minha vivência com a bruxaria, tá? Então, da minha tradição que eu sigo, eu não sou da Wicca, porém, a literatura wicana, ela é muito rica. E a literatura wicana, a Wicca, ela é toda ou quase toda, ou boa parte dela, baseada na bruxaria europeia. E a bruxaria europeia, ela é descendente da bruxaria celta, que é a bruxaria que eu pratico, que é a bruxaria da qual eu faço parte dessa tradição familiar. Tudo bem, gente? Então, muitas vezes eu falo aqui sobre a minha experiência. Por exemplo, lá naquele meu vídeo da vassoura, muita gente veio me contestar, porque eu falei assim, olha, a vassoura é um instrumento feminino. E aí as pessoas falaram, mas isso é sexista e tal. Gente, eu estava falando de lendas e tradições. Hoje, tá? No neopaganismo, na bruxaria atual, essas coisas, elas são adaptáveis. Na época, gente, eu tô falando de 5.000 anos atrás. As coisas eram muito diferentes, vocês entendem? Existia um papel para a mulher e um papel para o homem. Existia essa coisa separada, né? O homem faz isso, a mulher faz aquilo. Então é normal que as tradições falem de coisas assim. Mas é óbvio, gente, que hoje a gente pode fazer todos os tipos de adaptação. Eu falo sempre, gente, usa a sua intuição, trabalha a sua intuição. E aí você vai saber se aquilo pode, se aquilo não pode, se você consegue, se você não consegue, né? As pessoas costumam dizer que homens conseguem fazer determinadas coisas que mulheres não conseguem. Eu não acho isso. Eu acredito que se você estiver harmonizado com aquilo que você está fazendo, você vai conseguir, seja você de qual gênero for. Tudo bem, gente? Eu queria esclarecer essas coisas para que depois as pessoas não venham perguntar como é que é isso, como é que é aquilo outro. E uma outra coisa que eu quero esclarecer. Eu sou professora. Eu falo muito, eu explico as coisas. Os meus vídeos, eles são vídeos explicativos, instrutivos, para que as pessoas possam aprender um pouco, ou começar a aprender, ou ter dicas de como aprender. Então, sim, os meus vídeos são longos, eu falo bastante.
Por que que eu tô falando todas essas coisas? Porque são comentários que de vez em quando aparecem. Nossa, você fala demais. Falo demais. Nossa, você faz muito gesto. Faço muito gesto. Eu sou professora. Então, os meus vídeos vão ter essa característica, tá bom? De ensinar, vão ter essa didática toda, vão ser bem explicadinhos. Sem mais, vamos para o nosso assunto. Eu quero falar um pouquinho da minha experiência, porque ela foi bem bagunçada. Então, eu acredito que muita gente possa se identificar com essa bagunça que acontece. Galera, nós ainda vivemos em uma sociedade altamente preconceituosa. Então, você falar eu sou bruxo, eu sou bruxa, ainda causa um impacto gigantesco nas pessoas. Tem pessoas que não falam mais comigo depois que eu assumi a minha bruxalidade, como diz o meu marido. Tem pessoas que mudaram o comportamento comigo. Tem pessoas que têm medo de mim depois que elas ficam sabendo que eu sou bruxa, tá? Então, é normal que a maior parte das pessoas tenha medo, tenha receio de tornar tudo isso público, tá? Então, lá na minha infância, eu nasci em uma família que eu costumo dizer que é uma família mágica, entendeu? Eu tenho ascendentes, né, no povo cigano, no povo índio, no povo celta ibérico, né? A minha família que veio da Europa, né, por parte de pai, veio descendência direta desses celtas ibéricos. Então, a minha mãe, especificamente, era uma criatura de uma espiritualidade fantástica, tá? A minha mãe, ela lia as mãos. Eu estava relendo um livro do Scott Cunningham, que ele foi relançado agora como Wicca, o Guia do Praticante Solitário, mas ele era, se eu não me engano, o Guia da Bruxa Solitária, uma coisa assim, ele tinha um outro título, tá? E aí eles atualizaram o título e fizeram um relançamento dele agora, que é um excelente livro para você que está começando, tá? E ali o Cunningham, ele fala sobre a questão das mãos, né, das linhas das mãos, dos dedos, do gesto, da magia gestual. Ele fala bastante ali nesse livro. E eu não tive como não me lembrar da minha mãe, né? A minha mãe lia as mãos, mas ela não era só olhar ali as linhas das mãos e falar alguns conselhos ou algumas características das pessoas. Ela lia, de fato, a alma das pessoas. E eu sempre fiquei muito impressionada com isso que a minha mãe fazia, tá? Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu trouxe o livro, tá? Já que eu falei, esse é um dos melhores livros para quem está iniciando na bruxaria. Débora, mas ele fala sobre a Wicca. Gente, a Wicca é uma religião. Então, aquilo que não servir para vocês, que vocês acharem que é ligado à religião, e se vocês não quiserem seguir a Wicca, né? Porque se vocês quiserem seguir a Wicca, excelente livro para começar. Se não quiser seguir a Wicca, excelente livro para começar. Entenderam? Então é isso. O que vocês não quiserem seguir, basta vocês não seguirem. Então, sob toda essa influência da minha mãe, eu cresci acreditando que todos os deuses eram um único Deus e todas as deusas eram uma única deusa. E que era importante a gente entender essa dualidade da espiritualidade. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança dessa espiritualidade e nós somos fisicamente homens e mulheres, essa energia dual também existe na espiritualidade, porque uma das primeiras coisas que eu aprendi na bruxaria é que assim em cima como embaixo, tudo que está aqui embaixo é reflexo do que está lá em cima, pensando em mundo espiritual e mundo material. Tá bom? Então, sim, nós trabalhamos com energias duais, energia feminina e energia masculina. E isso não tem nada a ver com gênero. Você pode ser homem, você pode ser homossexual, você pode ser mulher, você pode ter qualquer variação de gênero conhecida hoje na nossa sociedade e você vai trabalhar com as energias feminina
e masculina. Depois a gente vai falar um pouco, eu vou fazer um vídeo um pouco mais específico falando sobre as energias para você entender um pouco melhor isso. Mas eu quero dizer para vocês que eu cresci, né? A parte da minha infância ouvindo a minha mãe falar sobre as questões de energia, ouvindo a minha mãe, vendo a minha mãe fazer leitura de mão, e eu muito cedo me identifiquei com as cartas, a cartomancia. Então a minha bisavó me falou muita coisa sobre questão de cartomancia. Isso é muito pequena, tá, gente? Quando eu falo muito pequena, 5 anos mais ou menos, tá? Então eu tive contato com todas essas coisas. A minha mãe, a minha avó, tá? Ela tinha medo de todas essas coisas. Então ela foi para a igreja evangélica, igreja metodista. E a minha mãe foi criada dentro dessa igreja, mas essa essência bruxa nunca saiu de dentro da minha mãe, tá? Então, a minha mãe tinha na casa dela livros que eu de vez em quando olhava, assim que eu aprendi a ler, livros sobre cartas, sobre baralho cigano, sobre tarô. Então, naquela época, né, eu nasci nos anos 70, o que tinha era sobre o tarô de Marsella ou então sobre o Rider-Waite, tá? Então, minha mãe tinha livros sobre tarô, ela nunca foi taróloga, ela sempre foi quiromante, sempre leu à mão, mas ela tinha livros sobre isso. E tinha outros livros, né? Minha mãe, eu me lembro que eu tinha uns 8 ou 9 anos, minha mãe colocou um volume com cara de muito antigo na minha mão, um livro bem antigo, que falava sobre as mitologias. Então foi ali que eu tive o primeiro contato com as mitologias grega, romana, porque uma é descendente da outra, egípcia, e depois ela me deu um volume que ela pegou emprestado de alguém que falava sobre a mitologia celta. Então, muito pequena, eu já tinha todo essa bagagem aí, trabalhando na espiritualidade. Mas as coisas eram muito veladas, nunca nada foi muito revelado para mim. O fato é que houve um divisor de águas na minha vida, que foi a separação dos meus pais. Quando os meus pais se separaram, a minha vida ela mudou completa e absolutamente, porque a minha mãe, que era o pilar dessa casa, que era o pilar da espiritualidade, que era a sustentação, ela adoeceu de uma forma muito, muito, muito grande. Na verdade, hoje eu entendo que ela entrou numa depressão profunda e isso mudou completamente ela e a vida dela. Então ela se afastou muito dessa espiritualidade mais sutil. E na época, gente, eu falo o seguinte, as pessoas já até falaram, se você é preconceituosa, não, gente, eu amo o povo de terreiro, eu amo o povo do axé. Eu tenho vários grandes amigos que são do axé, que são do candomblé, que são da Umbanda. Eu fui da Umbanda durante muitos anos, eu vou falar isso agora para vocês, mas perdoem-me a minha linguagem provém da intimidade que eu tenho com esse pessoal. Então isso que eu vou falar aqui agora para vocês é um clichê, é uma coisa que acontece. A pessoa pode ser católica, a pessoa pode ser crente, a pessoa pode ser o que for, quando o marido sai de casa ela vai para macumba. Não tem jeito, e foi exatamente isso que a minha mãe fez, né? Tínhamos uma amiga muito próxima e ela levou a minha mãe para a Umbanda. Chegando na Umbanda, esse cristal da espiritualidade, absorvia tudo, né? E emanava uma energia gigantesca, uma mediunidade enorme. O que aconteceu? Exatamente. Passei 15 anos da minha vida na Umbanda, né? Entrei como médium, desenvolvi, fui médium de incorporação, tá? 15 anos da minha vida eu trabalhei na Umbanda. Quando eu fiquei adulta, eu cheguei à conclusão de que aquela não era a minha espiritualidade. A minha mãe já estava um pouco melhor, né, 15 anos depois da separação dos meus pais, e eu conversava bastante com ela sobre essa questão de espiritualidade, mas na época eu estava passando muita dificuldade. Vocês não têm noção de quanta dificuldade eu passava. O que aconteceu? Eu tinha saído do Rio de Janeiro, eu sou carioca, então eu tinha saído do Rio de Janeiro, tinha vindo para cá. E aqui eu nunca encontrei um terreiro que eu confiasse, que eu pudesse frequentar. Então isso era muito difícil, porque eu só conseguia trabalhar quando eu estava no Rio de Janeiro. E ir para o Rio de Janeiro foi ficando cada vez mais difícil por causa da condição financeira que eu tinha. Então conversei muito com a minha mãe de santo, e pedi para ela que eu não queria mais trabalhar na Umbanda. Gente, a espiritualidade nunca
nunca vai te obrigar a nada. Nunca, nunca. Para você fazer esse tipo de trabalho, principalmente se for em terreiro, tá? Se for de umbanda, se for de candomblé, a doação é muito, muito grande. Então, você não pode, nunca, nunca a espiritualidade vai cobrar de você que você faça isso de forma obrigatória. Isso é uma coisa que eu preciso deixar claro para vocês. Qualquer caminho espiritual que você escolher, ele tem que ser de livre e espontânea vontade. Porque se a espiritualidade nos deu o livre-arbítrio, você acha que ela vai te impor uma carga tão pesada quanto essa? Porque é pesado, gente. Não é brincadeira, não. É muito, muito pesado. É muito bom, é muito bacana. Você evolui espiritualmente, você aprende um monte de coisa, mas é pesado, é muito pesado, tá bom? Financeiramente pesado, né? As pessoas te procuram o tempo inteiro, é bem complicado, né? Então, a minha mãe de santo, muito sábia, né? Conversou sobre isso comigo e eu fiz tudo o que deveria fazer, assentamentos, etc e tal, e me desliguei da Umbanda. Só que quem está acostumado a ter uma espiritualidade nas costas, a ter uma proteção espiritual, fica sem nada disso, vira uma bagunça. Para onde que eu fui? Eu fui para a igreja evangélica, sim. E lá tem magia, sim. As pessoas que são evangélicas podem escutar isso e falar assim, herege, ela está falando besteira. Não existe magia na igreja evangélica. Existe magia na igreja evangélica. A oração é uma das magias mais poderosas que eu conheço. Mas dentro da igreja evangélica também existe muito preconceito, né? Então toda a minha espiritualidade foi sufocada. Na época, eu tinha me separado do meu primeiro marido, me casei com um homem da igreja. E isso foi bem complicado, porque ele não entendia nada dessas coisas e eu não estava com paciência para explicar. Isso é uma grande verdade, sabe? Eu não queria explicar tudo isso. E eu simplesmente, então, deixei essa espiritualidade de lado por muitos e muitos e muitos anos. E aí, a minha mãe foi envelhecendo, ficando cada vez mais doente. E em 2008, a minha mãe faleceu. A minha mãe é um personagem extremamente controverso na minha vida, né? Ela tanto me fez muito bem quanto me fez muito mal. Então, quando ela morreu, algo aconteceu dentro de mim. Como ela não estava mais ali, ela era uma fortaleza espiritual, para mim sempre foi, eu comecei a sentir necessidade de buscar uma espiritualidade maior. E a espiritualidade começou a conversar comigo. Em 2009, eu conheci uma pessoa muito especial. O nome dela é Luza Carla. Olha que nome, Luza Carla, um nome completamente diferente. Eu fui trabalhar numa escola chamada Maria Imaculada e ela já trabalhava nessa escola. Ela era professora de espanhol, eu entrei como professora de inglês. Obviamente, as duas professoras de línguas, nós começamos a conversar. Um belo dia, eu acho que ela não se lembra dessa história. Vamos ver se ela lembra. Se ela lembrar, ela vai botar aqui nos comentários. Um dia, eu estava descendo do ensino médio e ela estava subindo, né? Eu tinha dado aula no ensino médio, estava descendo a escada e ela estava subindo para ir dar aula lá. E aí a gente se cruzou no corredor, aqueles minutinhos que você sempre para, né? E conversa, a gente falou algumas coisas, de repente ela olhou para mim e falou assim: Débora, eu vou falar uma coisa pra você, mas olha, não é nada de macumba não. Gente, o pessoal já bota o negócio, já acha que tu vai ter aquele preconceito, né? Mas não é nada de macumba não. Mas olha, eu tô vendo uma coisa que você precisa fazer. Você precisa acender uma vela pro seu anjo da guarda. E você precisa tomar um banho de rosas brancas. Não um, mas você precisa tomar vários banhos de rosas brancas. Não me pergunte por quê, mas eu tive essa intuição de falar isso pra você. Tal. E ela foi embora e eu fiquei ali com aquilo na minha cabeça falando, meu Deus, e agora? Né? Porque, gente, ela não tinha como saber que eu tinha todo esse passado espiritual meio tumultuado, né?
E aí eu pensei, gente, como é que eu vou acender uma vela na minha casa? Se eu falar pro meu marido que eu vou acender uma vela na minha casa, ele vai pedir divórcio, ele vai falar, sua louca, macumbeira, herege, sai daqui. Tipo assim, existia muito preconceito ali, né? Eu não posso acender uma vela dentro de casa. Banho de rosas? Meu Deus do céu, aí que o negócio vai ficar feio mesmo. E, gente, veja só, a rosa branca, ela é para limpar as suas mágoas, limpar você de dentro para fora e fazer a sua espiritualidade adquirir um equilíbrio. Então, a sabedoria espiritual da Lusa foi incrível ali naquele momento. E olha só, ela era o quê? Católica. Então, ela não era bruxa, ela, né, a mãe dela até ia de vez em quando ao centro, ela tinha alguns conhecimentos, mas não era, nem eu nem ela éramos bruxas, tá? Só que depois que ela falou isso, parece que desencadeou uma série de eventos na minha vida, né? E aí a espiritualidade começou a aparecer para mim, né? Então eu comprei um tarô. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu acho engraçado porque a Pri Ferraz, né, do Diário da Bruxa, ela também começou com esse mesmo tarô, que é o tarô das bruxas, tá? E é um tarô super difícil, que ele coloca a cabala judaica no meio, fala sobre reencarnação, fala sobre uma série de coisas. Para mim, isso foi de suma importância. Por quê? Porque eu comecei a ver ali a questão da espiritualidade falando comigo através daquele livro. E aí, gente, não foi de hoje para amanhã, não. Foram anos aí. Eu tinha guardado uma série de coisas da minha mãe e fui começar a fuxicar nas coisas da minha mãe de novo, né? E ali eu encontrei uma espécie de grimório dela, sabe? Um diário, porque eu tinha encontrado vários diários da minha mãe, mas eu tinha me magoado muito com as coisas que ela falava ali naqueles diários, então vários eu tinha jogado fora. Um deles não era sobre mim, era sobre ela. E nesse diário bruxo, né, que falava sobre a espiritualidade de uma forma muito bruxa, né, ela falava sobre mim, sobre a minha espiritualidade. E isso ela tinha parado de preencher esse diário antes dos meus pais se separaram, antes dos anos 80, tá? Então, mas ali ela falava que quando eu crescesse, que quando eu entendesse o meu potencial espiritual, que quando eu entendesse o que a espiritualidade queria de mim, eu ia encontrar uma parceira na bruxaria, duas parceiras na bruxaria, na verdade. E que nós três juntas iríamos representar as três faces da deusa: a donzela, a mãe e a velha. E aí eu fiquei lendo aquele negócio e aí ela dava descrições das pessoas. Adivinha quem era a outra pessoa? Exatamente, Lusa Carla. E a terceira pessoa era a filha dela, na época a Janaína estava com 15 anos, se eu não me engano, tá? Então, essas eram as pessoas, né, que junto comigo iam formar um coven, né? Um clã bruxo. E nós três juntas íamos, na verdade, retornar para essa espiritualidade, porque eu acredito muito que essa minha ligação com a Lusa Carla é ancestral, é de outras vidas, com a Lusa Carla e com a Janaína. E foi aí que eu voltei a estudar bruxaria, que eu comecei a estudar bruxaria de verdade, né? Eu costumo dizer que eu comecei a estudar bruxaria com As Brumas de Avalon, o livro de Marion Zimmer Bradley, né? E realmente eu tinha lido esse livro com 15 anos e nessa época eu reli os 4 volumes de As Brumas de Avalon. Eu falei, gente, será que isso aqui é real? Não é só essa coisa da cabeça da escritora? E aí eu fui pesquisar sobre Marion Zimmer, descobri que ela fazia parte, ela já tinha falecido, que Marion Zimmer morreu em 1999.
mas eu descobri que ela fazia parte de um coven, de um clã bruxo, e aí comecei a estudar bruxaria, e obviamente eu comecei pela Wicca, e logo depois de reler As Brumas de Avalon, o primeiro livro sobre bruxaria que eu li foi O Guia do Praticante Solitário, do Scott Cunningham. Então, gente, de lá para cá, eu li muito, eu aprendi a jogar runas, né? Porque eu não me sentia em condições de jogar cartas, eu tinha um bloqueio ali com a questão das cartas, então eu aprendi a jogar runas. Depois eu sempre senti uma atração muito grande pelo baralho, né? Então aí eu fui para o baralho cigano, do baralho cigano eu fui para o tarô. E tudo isso eu comecei a estudar com muita profundidade, estudava cada carta, associava as cartas a diversos aspectos mágicos, tá? E eu li muitos e muitos livros. Nem sempre eu tive grana para comprar esses livros, porque não é, às vezes os livros são um pouco mais caros, às vezes eles são um pouco mais baratos. Então eu fiz muita pesquisa na internet, e acreditem, gente, na internet você consegue muito PDF de livro bom, e você consegue saber se aquele site é ou não confiável, né? O Scott Cunningham, ele sempre coloca muitas bibliografias nos livros dele. Então, se você compra um livro de Scott Cunningham, é fácil você ler lá atrás as bibliografias que ele utilizou como pesquisa para fazer, né, para chegar àquelas conclusões. E aí você vai procurar, você pode procurar na internet, é claro, gente, você não pode acreditar em tudo que está escrito na internet. Você tem que fazer pesquisas sérias, você tem que confirmar em 3, 4, 5 sites diferentes se aquela informação bate e etc e tal. Mas, gente, eu tenho muitas e muitas e muitas informações da minha família, né, de lá de trás, que essas memórias foram voltando, né? Eu e a Luza Carla, nós imediatamente começamos a estudar, a ler, nós começamos a praticar, né? Eu, a Luza Carla e a Janaína, filha dela. Nós começamos a praticar, mas, gente, entendam, eu fazia tudo isso escondido. Eu fazia escondido da minha família, eu fazia escondido da sociedade, eu fazia escondido do meu marido, sim. Eu não falava para ele que eu fazia essas coisas todas, porque eu tinha medo da reação dele. O que será que ele ia pensar, né? E aí eu fui caminhando meio que, né, à margem dessas coisas todas. Então eu não podia me aprofundar legal, eu não podia fazer nada dentro da minha casa, tá? Tudo que eu fizesse em relação a isso podia ser mal interpretado, tá? Mas aconteceram várias coisas na minha vida. Eu acabei, infelizmente, sendo diagnosticada com depressão. E as coisas iam cada vez pior. E eu ainda tinha que esconder tudo isso. E aí, gente, a essa altura do campeonato, esconder essas coisas não era esconder o que eu fazia, era esconder quem eu sou. A espiritualidade, a bruxaria, todas as coisas que eu aprendi nesse caminho, elas são quem eu sou, não é só uma questão do que eu faço. Então, em 2018, eu comecei a conversar sobre essas coisas com a pessoa que mais importava, com o meu marido. Porque ele é meu marido, é meu companheiro, é a pessoa que vive comigo. Ele precisa entender todas essas coisas e aceitar, porque se ele não entende e não aceita todas essas coisas, ele não me entende e não me aceita, então o nosso relacionamento não seria mais possível. E eu sabia disso, eu tinha certeza disso no meu coração, né? Então eu fui trazendo essas questões, tanto para ele quanto para minha família aqui dentro de casa. Gente, e isso, eu perdi muito tempo da minha vida, eu perdi muito tempo, inclusive, de não ensinar aos meus filhos todas essas coisas, né? Hoje eu já ensino para eles, né? Hoje eu já falo, ensino, mostro, né? Então, em 2018 foi uma viagem de retorno para a minha espiritualidade. E aí o meu marido, diferente daquilo que eu achava, começou a aceitar, a entender, né? E até me dar força. Porque foi nessa época que eu resolvi fazer o canal, o Caldeirão de Morrigan. Então, eu comecei a fazer sozinha, como sempre, né? Eu não pedi ajuda de ninguém. Mas ele olhou aquilo e falou assim, nossa, eu preciso ajudar ela. E ele começou a me ajudar no canal. Ele começou a me ajudar a fazer os vídeos, ele começou a me ajudar a editar. E ele se tornou o meu parceirão.
em tudo que eu ia fazer, né? Até hoje ele é um grande parceiro aqui no Caldeirão. Ele me ajuda a montar, desmontar, fazer as coisas. Ele embarca nas minhas ideias, né? E isso me deu uma coisa chamada liberdade de culto. É importante falar sobre isso, né? Porque eu cultuo, eu sou uma filha de Morrigan. Aquela lá é a minha deusa mãe. Aqui no meu altar eu tenho ela, eu tenho a deusa Tríplice, né? E eu tenho Cernunnos, que é o deus das coisas selvagens, é o deus da vida celta, né? É o deus também dos animais domésticos, da fertilidade, né? Eu também tenho, cultuo, vamos dizer, esse deus. Então, sim, tudo isso é de extrema importância para mim, né? E ele participar disso me dá o quê? Essa liberdade de ter essas coisas na minha casa, de fazer os meus rituais, de fazer meus chás, meus banhos, minhas poções, meus incensos, né? De trabalhar essa espiritualidade, trabalhar com a bruxaria como tem que ser. Então, gente, eu quis contar essa história para vocês, para inspirar aqueles que ainda estão dentro do armário de vassouras, como eu costumo dizer, né? Eu saí de dentro do armário de vassouras e falei, sou bruxa. Então, eu quis contar essa história aqui para vocês, porque eu acho que é uma história inspiradora, de altos e baixos, de não saber quem era, de não saber onde estava, de esconder toda essa espiritualidade, de não querer assumir isso para a sociedade, de não querer assumir isso nem para o próprio marido dentro de casa. Então, depois que eu saí desse armário de vassouras, como eu costumo dizer, todas as coisas foram cooperando para que eu aprendesse, para que eu estudasse, para que eu tivesse um grande conhecimento. Eu fiz vários cursos, eu realmente entrei, mergulhei de cabeça na bruxaria. Então, gente, qual é o caminho? Como é que você começa? Você começa se identificando com todas essas coisas, né? Se você se identifica com tudo isso que eu falei aqui, né, com as questões espirituais, se você acha que existe muito mais entre céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, como dizia Shakespeare, né? Se você tem toda essa questão intuitiva, se você tem tudo isso dentro de você e você acha que é um bruxo ou é uma bruxa, ou que pode ser um bruxo, que pode ser uma bruxa, que esse é o caminho que você gostaria de se dedicar, então comece. Comece assim, né? Comece com coisas simples. Eu sempre falei para todo mundo que me pergunta que são coisas simples. Você não precisa ter tudo isso aqui. Isso aqui foi ao longo do tempo que eu fui colecionando, que eu fui juntando, né? Você precisa ter uma boa vontade e aprender o que significa cada coisa, porque não adianta você fazer uma varinha mágica lindíssima, maravilhosa, você comprar um átame extremamente caro, você adquirir um caldeirão muito caro e você não saber o que você vai fazer com esses elementos. Então começa com aquilo que você tem, né? Começa comprando as ervas no supermercado, começa fazendo um ritual de prosperidade queimando folhas de louro, que é uma coisa que você compra baratinho no supermercado, e você pode simplesmente colocar isso ali na sua frente, em algum lugar, numa panela mesmo da sua casa, não precisa ser um caldeirão de ferro, né? Você pode comprar uma velinha branca somente para ser a sua luz, a varinha pode ser o seu próprio dedo, você não precisa nem ter uma varinha mágica, mas você precisa adquirir conhecimento e praticar o conhecimento, né? Você precisa contemplar a lua, olhar para ela quando ela estiver cheia, ver quais são as energias que você sente, se conectar com todas as energias femininas geradas pela lua, quando ela está crescente, quando ela está minguante, quando ela está nova, se conectar com o sol, apreciar o nascer e o pôr do sol para ver o que você sente, quais são as energias que você sente, se conectar à natureza, ir para um lugar onde tenha árvores, onde você possa colocar seu pé na terra, descalço, e se conectar com a força da natureza. Isso é ser bruxo, isso é ser bruxa. E aí você vai estudar, você vai ler, você vai procurar informações sobre bruxaria. E lendo e praticando, você vai fazendo o seu caminho bruxo. Você pode ser um bruxo solitário, uma bruxa solitária, você pode procurar a Wicca, hoje é mais fácil de encontrar wiccanos, de encontrar covens, e você pode também
criar a sua própria forma de bruxaria, estudando e adaptando. Eu aprendi muitas coisas lendo a mitologia, né? A mitologia, ela fala muito pra gente sobre os caminhos mágicos, tá? Então, gente, eu espero que vocês aproveitem esse vídeo. É um vídeo longo, é um vídeo para quem quer aprender, para quem quer ouvir um depoimento, para quem quer, talvez, entender como se identificar com todas essas coisas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no meu canal. Você pode também compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você acha que precisa muito sair do armário e que essa história vai ser inspiradora para ela. E continua com a gente porque vem muito mais por aí. Beijão!